Estamos de volta com Revista da Cidade e agora é aquele quadro para a gente prestar muita atenção para aprender cada vez mais a ser cidadãos conscientes. Tá falando isso lá em Estamos com ele, claro. Tudo bem, meu querido? Tá bom, Rê, tudo bom? Como tudo vai, ótimo. querida? Família tá bem? Bem, graças a Deus, melhorando. Manda um beijão pra sua mamãe também, viu, Vamos querido? mandar sim, obrigado, E viu? falando em beijos... Bom, para variar, a gente aqui no Temos Cidadania uma lista, tem né? uma lista de beijo do Kifuri. Dessa vez eu não esqueci. E eu não posso deixar de mandar um beijo para quem nos assiste, para quem nos escreve. Quero mandar um beijo para Beatriz Souza, para Silvana Castro, para Suelen, para Ivanete, a mãe dela, a senhora Maria do Socorro, para Rita Macedo, a Cida Almeida, que escreveu tão carinhosamente, obrigado, Cida, o Janderson Lima, e mandar hoje um beijo especial para minha mãe, a Ana, que foi internada, está no hospital, graças a Deus, logo está em casa e está nos assistindo aqui. Um beijo grande, estive com ela de manhã, vou estar agora à tarde. Que legal. E um beijo grande, porque a família é muito importante, né? O bem mais e um importante beijo para que a gente você que nos assiste, acompanhando aqui o Cidadania, e que Deus os abençoe e nos abençoe, porque sem Deus a gente não faz nada. Com certeza. Manda um beijo meu especial para ela também. Mando Viu? Se bem sim. que ela tá assistindo, a gente pode mandar direto. Pode mandar, Beijinho, tá lá. daqui a pouquinho a senhora tá em casa, viu, querida? Bom, o tema de hoje é muito legal. A gente escolheu aqui, né, em conjunto, justamente para pegar esse mote aí dos 200 anos, né, da independência do Brasil, para falar sobre o surgimento das leis, entender um pouco mais como é que tudo isso se constituiu e como é que a gente chegou na nossa constituinte. Daqui a pouquinho a doutora Anice conversa com a gente sobre isso. Tenho várias perguntas. Vamos começar, então, com esse assunto, que é fascinante, porque hoje é um convite a esse professor nos dar uma aula de história e você participar junto com a gente, tendo dúvidas, mande também, tá? Vamos, antes de mais nada, doutora Anísia, entender quem eram os cidadãos brasileiros em 7 de outubro, lá atrás... 7 de setembro, perdão. Eu querendo já mandar pra frente o mês. Em 7 de setembro, lá atrás, quando a gente ainda estava elaborando tudo que a gente conhece hoje como lei. Então vamos lá, para a gente começar, né? Só mandar um abraço aqui pro Luiz Docanelli, que faltou, não posso deixar. Tá bom. Um grande abraço, Luiz. Então, quando Dom Pedro vai lá e grita, né, independência ou morte, o Brasil não era um país. Né? Nós éramos, na verdade, um Reino Unido, a gente era ligado a Portugal, era diferente. Então não tinha brasileiro. E quando nós fizemos a primeira Constituição do Brasil, em que o Brasil se tornou um país, havia discussão, quem seria brasileiro? Porque aqui todo mundo era vinculado a Portugal. Sim. Então nós tínhamos, a discussão no Congresso naquela ocasião é quem seria brasileiro. Aí a primeira Constituição brasileira estabeleceu que brasileiro era quem tinha nascido aqui, quem fosse filho de pessoas que tivessem nascido aqui, e os portugueses, que nasceram em Portugal, mas estivessem no Brasil e manifestassem o desejo de ser brasileiro, poderiam ser. Porque alguns portugueses eram contra a separação do Brasil. Então eles eram chamados de traidores. E outros eram a favor. Então ficou naquela dúvida, mas qualquer um pode virar brasileiro ou não. E até o nome é engraçado. Porque geralmente, quando a gente diz um nacional de, ou ele termina em esse, em hino ou ano. Então, por exemplo, é inglês, francês, jamaicano, italiano, né? Não termina em eiro. Né? A palavra eiro, na verdade, é alguém que vive de. Então, por exemplo, é padeiro, marceneiro, né? Então, a palavra eiro é alguém que explora uma profissão, explora algo para a sua subsistência. Explica bastante. Enfermeiro, marceneiro. E aí o Brasil, tanto é que naquela ocasião era para se chamar, nós iríamos nos chamar brasilianos. Como italiano, né, jamaicano. Brasilianos, mas ficou brasileiro. Por quê? A gente estuda um negócio da história. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Depois a gente pula quase 500 anos, vários séculos, e aí a gente vai para a Declaração da Independência. Né? O Dom Pedro grita em 1822. Então vamos lá. 1500 descobre o Brasil. 1808 vem o Dom João para o Brasil. Olha quanto tempo. De 1500 a 1808, isso aqui não ficou vazio. Tinha gente que veio, que montou poder, vinha traficante de escravo. Gente que... Então já existia uma sociedade, não foi alguma coisa que nós dormimos em 1500, acordou em 1808 com Dom João. Colônia, né? E aí, em 1822, quando a gente vira de fato um país, tem toda uma história, porque a gente vira país, mas pega um empréstimo com a Inglaterra para entregar esse dinheiro para Portugal, que reconhece a independência do Brasil. Então nós já nascemos com uma dívida externa. Eita! Já começamos meio mal, né? Olha que interessante a gente parar para pensar que um dia se discutiu isso. Quem são os brasileiros? Que é uma coisa absolutamente natural. A gente, né, acredita que cada um que nasceu naquele local é o povo daquele local, obviamente, né? Mas a partir do momento que você se torna um país, você precisa fazer essa pergunta. Tem uma antes de mais cidadania, nada. né? Quem são os brasileiros? Porque quando você estabelece uma lei, essa lei protege e rege justamente os cidadãos daquele país, né? Perfeitamente. E a história é muito interessante. E assim nós nascemos brasileiros que somos hoje. Essa é a nossa história. Ali foi o nosso ponto de partida como país, como nação.
Tá. Então quer dizer que o Brasil já foi um Reino Unido um dia. Agora a gente teve aí a questão da morte da Rainha Elizabeth, então lá na Inglaterra é muito comum, né? O Reino Unido, né? United Kingdom. Sim. Por quê? Porque lá é um Reino Unido. Você tem a Inglaterra e tem os que compõem o Reino Unido e tem a Commonwealth também, que são algumas outras colônias. O Brasil já foi Reino Unido. Por quê? Porque Portugal era o país, ele tinha uma colônia, que era o Brasil, que ele explorava. Aí, quando vem a invasão do Napoleão lá para Portugal, o general Junot entra em Portugal, o Napoleão entra para o navio com a escolta dos ingleses e vem para o Brasil. E quando ele chega no Brasil, como que ele vai governar perante o mundo de uma colônia? E aí ele teve que alçar o Brasil a uma condição de Reino Unido. Então o Brasil passou a fazer parte do Reino, ele não era mais uma colônia. E isso foi muito bacana, porque depois, quando eles quiseram voltar ao Brasil, que ele voltou para lá, e queriam transformar o Brasil de novo numa colônia, aí o pessoal falou, não, agora não. Para trás a gente não anda. A gente é um reino, agora a gente quer ser um país. E assim começa a história do nosso 7 de setembro, que é muito maior do que aquilo que a gente aprende na escola. A gente aprende de uma forma bem resumida, né? Agora, na época do Império, como é que era essa questão essa estrutura legislativa? A gente tinha deputados, tinha senadores, como é que funcionava isso? Tinha, isso é muito interessante, porque as pessoas acham que quando tem um rei, é um rei absolutista. Ele Isso manda em aconteceu tudo. muito na Europa, no período do feudalismo. Lá, os reis eram absolutistas, eles eram donos de todo o poder. Aqui no Brasil, desde o começo, havia deputado e havia senador. Então, o rei, mesmo sendo rei, tinha que conviver com deputados e senadores. Tanto é que, quando foi proclamada a República, os deputados e senadores acabaram se reunindo e derrubaram o imperador. Né? O Dom Pedro II, quando eles acabam criando a República, eles mandam o imperador embora e assumem o poder. Então, na verdade, nós já tínhamos os deputados, nós já tínhamos os senadores e eles que aprovavam as leis. Então, essa ideia de que o rei mandava em tudo, de que o imperador mandava em tudo, era muito limitado, ele não tinha todo esse poder que tem. E essa figura foi transportada depois para a figura do presidente, que também tem muita limitação. Tem muita limitação pelos deputados e pelos senadores, que são os mais importantes, porque é eles que aprovam a lei orçamentária, os impostos que nós pagamos, né? O que vai ser gasto está aprovado pelo Congresso. Então já tinha desde aquela época, não é uma coisa nova. Muitas vezes cai nas costas dos presidentes, né, algumas decisões, mas na verdade é o que você falou. Tudo passa pelo Congresso antes, tudo é votado pela maioria. Então, tá aí a importância também da gente voltar a esse assunto, como a gente já tem falado aqui nos últimos dias, das boas escolhas, das escolhas muito conscientes. E isso parte da cidadania, sempre, das escolhas que a gente vai fazer na hora do voto, porque são eles que vão decidir o destino do nosso dinheiro. E uma proposta importante, você falou uma coisa que a gente fala sempre aqui no programa, é para a gente aprimorar o nosso sistema eleitoral. Não adianta, a gente tem para presidente, para governador, um tempo eleitoral. E quando vai votar nos congressistas, que são os deputados e senadores, que são quem faz a lei é o maior, a gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer somente por lei, está na Constituição Federal. E quem faz a lei, na hora que ele faz a campanha eleitoral dele, ele fala assim, eu sou o fulano, quero contar com você, mais saúde, 0000000. Como é que a gente sabe alguma coisa sobre essa criatura? Com 10 segundos, 20 segundos, como que a gente pode escolher um congressista, alguém que tem um cargo muito importante, que vai fazer a lei que afeta a sua vida, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, minha, nossa, de todo mundo. Pro resto da vida. O cara que faz a lei, a gente escolhe em 10 segundos. É verdade. Então, e quem executa é o governador. O governador, o presidente, ele executa. Se o cara que faz a lei não autorizar, ele não pode fazer, senão ele sofre impeachment. É verdade. Então ele está refém do Congresso. E o Congresso nós temos que saber escolher. Então deveria ter um horário eleitoral mais cidadão específico, que mostrasse o cargo eletivo do Congresso, do parlamentar, o deputado, o senador, dizer, quem que é o cara, qual que é a história, do mesmo jeito que a gente tem para o outro, né? E não aquela coisa de 15 segundos, o cara fala correndo, a gente nem sabe o nome dele. Mas já que é assim, cabe a nós fazer a nossa lição de casa, né, doutora Tem que Anice? pesquisar. Pesquisar, estudar a respeito da vida dessa pessoa, ver se realmente é uma pessoa que está preparada para estar ali, né? Não um palhaço que está fazendo palhaçada, que está falando bobagem. Vamos fazer isso com muita consciência. Agora é a hora, gente. Se a gente está achando que não está legal, o momento é agora, né? Vou fazer uma renovação, enfim. E não adianta escolher só o cargo majoritário, que é o governador do seu estado, que é o que tem maior ou o presidente. visibilidade. Porque aí todo mundo acha que esse é o cargo mais importante, esquece dos outros, fala, o outro vota em qualquer um. E o outro é que vai determinar o que o seu governador ou o seu presidente vai fazer, senão você não consegue. Já que a gente está falando de leis, vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença entre lei e decreto? Vamos. Isso é muito legal. Principalmente na pandemia. O que aconteceu de anomalia jurídica na pandemia é absurdo. Põe a máscara e entra com não sei o que. Faz... Tinha placa, tem lei e decreto. Vamos entender. Existe uma hierarquia, não é assim, cada um faz uma norma. Então,
A lei maior de todas é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz o que pode e o que não pode. É a nossa Carta Magna, Nossa né? Carta Magna, lá de 1988. Aliás, a primeira Constituição do Brasil é de 1824, do dia 25 de março. Por isso que tem a Rua 25 de Março. A Rua 25 de Março, que todo mundo vai fazer compra, que as mulheres adoram, é, na verdade, o dia da primeira Constituição do Brasil, que foi do Império. O Império teve uma Constituição. E aí nós tivemos a da República em 1891. Então a Constituição está no ápice. Abaixo dela vem as leis. Quem que faz as leis? Os congressistas. Quem são os congressistas? Os deputados e os senadores, e no caso da cidade, os vereadores, e no caso do estado, os deputados, e no âmbito federal, né? Os senadores e os deputados federais. Então veja, quem faz a lei está acima de quem faz o decreto. Quem faz o decreto? Quem faz o decreto é o presidente da República, o governador e o prefeito. Então veja, você está acabando de entender que quem faz a lei se sobrepõe ao decreto. Então se o Congresso disser alguma coisa e o presidente escrever outra, vai valer a lei, ela se sobrepõe. E as pessoas não entendem isso, acham que não acontece. Então no caso da pandemia, o que acontecia? Você chegava numa repartição, a lei dizia uma coisa, o decreto dizia outra e vinha uma portaria que fica abaixo disso e dizia outra. E ninguém sabia que ordem seguir. E aí quem mandava era o porteiro. O porteiro dizia assim, isso pode, isso não pode, e acabou, virava lei. Virou uma grande salada jurídica. Então nós precisamos entender, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E quem faz lei é o Congresso no âmbito federal, que é deputado e senador. No âmbito estadual são os deputados estaduais e na prefeitura da sua cidade, os vereadores. Tá. E ela vale mais do que o decreto. O decreto, ele regulamenta aquela lei. Então, na lei vai dizer, olha, você tem que... Eu dou um exemplo aqui, eu gosto de citar aquele prédio que nós moramos, chamado Brasil. Então, vamos construir uma piscina? Vamos. Quem que decide isso? Os moradores, na Assembleia de Condôminos. Isso é o Congresso Nacional. Aí cabe ao zelador fazer essa obra. O zelador é o presidente. E o presidente vai estabelecer por onde vai entrar o material, que hora vai funcionar a obra. Mas quem decide o custo, como vai ser a piscina, são os moradores, é o Congresso Nacional. Entendi. Tá bom. Olha só, para encerrar, eu queria fazer aqui os comentários da Márcia, muito querida, como sempre, participando ativamente. Aqui ela está dizendo aqui, ó, os congressistas, olha que bacana que ela está apontando aqui. Os congressistas deveriam fazer um exame antes de se candidatar, tipo um vestibular, para mostrar que realmente sabem o que estão propondo e o que vão fazer ali. Olha que ideia bacana, não é? Deveriam fazer uma prova, mostrar que estudaram lei, que conhecem o que vão fazer ali, entendeu? Para não ficar ali exatamente... São representantes do povo, mas temos que colocar representantes que estão à altura do que a gente precisa, né? Das reformas que o país precisa. Eu gostei da ideia da Márcia, viu? Aí ela está dizendo aqui também, presidentes e síndicos se equiparam, não mandam em nada e só levam chumbo. Muitas vezes é o que acontece. Meu querido, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada pela aula. Que bom a gente tá. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no Cidadania Consciente é vá atrás da informação. Aqui a gente faz a mente abrir. A ideia é essa, é provocar cócegas no cérebro alheio, que eu falo para os meus alunos, né? Então faz você refletir sobre coisas que você nunca tinha pensado. Mas aqui tem que ser o ponto de partida. Tem internet, tem os canais, tudo para você pesquisar e ir atrás. A gente nunca teve tanta informação na palma da mão, né? Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar, exatamente. Isso é muito bom. Então eu vou deixar aqui também o contato. Você vai lá, pode mandar um e-mail, tá bom? direitosdocidadão@kifuri.com.br. direitosdocidadão@kifuri.com.br. E para seguir nas redes sociais, o Dr. Anis Kifuri, que é professor de Direito e jornalista, você vai lá, Anis, com S, _ Kifuri, com camudo. Anis, _ Kifuri. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Beijo grande pra você em casa. Arrasou. Obrigada. Essas aulas são boas demais, né? Pra gente entender um pouco mais.